O Dador Alegre. Ensaios de Kabbalah, por Mário Sachs. Tradução Euclides Caloni. Editora Ground. Abre aspas. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Fecha aspas, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O tempo e a eternidade. Boécio, um dos filósofos que melhor captaram o matiz que diferencia o tempo da eternidade, escreveu: Nunc fluens facit tempus, nunc stans facit a eternitatem. Com o stans devia identificar-se o Namun, que costumava dizer, abre aspas, a eternidade é o que permanece quando o tempo passa, fecha aspas. Hoje para nós é difícil, se não impossível, até mesmo pensar na eternidade. Porém, durante muitos séculos, nossos antepassados viveram obcecados por ela, ansiosamente dispostos a galvanizar a ferrugem do tempo com uma indefinível substância que o superasse. Por terem-na situado depois da morte, como uma espécie de afterlife, nem por isso deixava ela de envolvê-los e pautar suas vidas. Os seres humanos dos tempos atuais, em compensação, escravos dos cronômetros e programas, vivemos uma dimensão infinitesimal que nunca chega a recompor-nos. Nosso horizonte, a diferença do de Ulisses, não tem retorno. Nossa atual visão do universo é uma cosmologia em fuga, uma dilatação de astros e nuvens de hidrogênio distanciando-se e aproximando-se num céu de veludo negro. Seguidamente nos dizemos que não temos tempo, e por isso mesmo tampouco temos eternidade, quer dizer, desconhecemos o acesso a um espaço ou região onde o tempo possa ser recuperado ou revalorizado. Contudo, do mesmo modo que a infraestrutura da matéria se organiza e revela como onda e partícula, nossa existência particular está animada por algo subjacente, alento, sopro, vazio, que é metáfora da eternidade. Para a tradição bíblica, retomada pela Kabbalah, existem dois conceitos que denotam o tempo: Zman e Et. O primeiro, Zman, um significado tem um significado geral. O segundo, Et, se refere a um período, a uma época, a um decurso de tempo específico. Et é a palavra-chave do Eclesiastes, com suas alusões aos momentos de semeadura e colheita. Por seu lado, Zman parece derivar da raiz min, que em hebraico se refere a um a partir de, um surgir de. Seu valor gemátrico, Zain, 7, mais Mem, 40, e Nun, 50, totalizando 97, que somados dá 16, que somados dá 7, alude ao número-chave de todo o edifício temporal da Bíblia.
Porém, como este número, por seu turno, é o equivalente da letra Zayn, e esta faz referência à semente, contração e síntese do ser vivo, ocorre que o tempo está, precisamente, em relação com tudo o que nasce, cresce, se desenvolve e morre, enquanto que a eternidade seria, num instante dado, a consciência que atravessa todas essas fases, identificando no profundo o que se separa na superfície. O tempo se torna espaço pela primeira vez no calendário, no momento em que este se constitui basicamente a partir da arte da agricultura, sujeito a ciclos de abertura e repouso, espera e colheita. O mistério oculto na semente, germe imortal, mas também reino dos céus, vai se revelando com o suceder do tempo. Ao realizar uma temurá, troca de letras que a Kabbalah emprega para encontrar significados latentes entre Zman, tempo, e a palavra Zerah, semente, constatamos que os valores gemátricos de ambas totalizam o número 7. Paralelamente, ao comparar e estudar essas palavras em si, achamos despertar-se, e a já citada min, a partir de, portanto. Surge daí a ideia tântrica e monástica que propõe a preservação da semente, ou seja, do tempo potencial, como um método para subtrair-se a seus óxidos e quedas. Também encontramos entre o tempo e a semente Ma'an, que significa resposta, e Ner, lâmpada. É a partir desse jogo milagroso entre o que se dobra e desdobra que o tempo e a eternidade geram a imagem móvel a que se referia Platão, pensando, como fará mais tarde seu discípulo Aristóteles ao cunhar a frase motor imóvel, que a eternidade, por oposição à agitação humana, se parece com a serena quietude do espaço interestelar. Em termos cabalistas, diríamos que a lâmpada do corpo transmite a luz da eternidade. Um dos sinônimos do famoso tetragrama, ou nome inefável, Yod, He, Vav, Re, é o eterno, o ser, em oposição ao devir trifásico do tempo. Ao mencioná-lo, o Mahazor, ou breviário de orações, diz, abre aspas, ele existia, Hayá, existe, Rové, e existirá, Iré. Fecha aspas. As três modalidades possuem a marca do duplo Ré, porém somente uma delas, o presente, tem a palavra Vav, que faz referência ao homem. A partir de um esquema visual simples, podemos perceber melhor essa articulação trifásica do tempo. Tetragrama igual a 26, Yod, Re, Vav, Re. E Re, ou será, é igual a 30. Yod, Re, Yod, Re. Raya, ou era, é igual a 20. Re, Yod, Re. Rové, ou é igual a 16. Re, Vav, Re. Somente o tetragrama, ou nome inefável, inclui todos os signos que escrevem passado, presente e futuro. Pois ao observar a estrutura do ideograma Raya, era ou existia, observamos que seu valor numérico é 20. Mas vemos também que nele não há projeção nem direção, isto é, esse passado não é localizável. É só onda, Re, e partícula, Yod, pura elementalidade, dispersão. . Enquanto que no presente, Rové,
é o Iod, que germina e se alonga para baixo, convertendo-se em Vav. Por contração, ou Tzimtzum, através do Dalet, que é igual a 4, que representa o verbo, e dado que esse é o valor diferencial entre ambos os tempos, aquilo que era é subtraído para que o ser seja. Vale o jogo de palavras, pois o valor de Rové é 16. Por sua vez, ao presente humano, e para alcançar o nível de compreensão do tetragrama, ou do eterno, é preciso somar 10, acrescentar um iod, 10. Isso faz com que a onda e a partícula, que se moviam no passado e no indeterminado, fluam e se encontrem num ponto. A partir desse ponto, o discípulo invoca, da tradição herdada, ou seja, da Kabbalah e de suas palavras, o seu logos, ou davar, e, fazendo a onda e a partícula girarem em torno desse núcleo de concreção iótica, que não pode, disse Jesus, ser mudado, entrevê suas ulteriores metamorfoses. Curiosamente, é 4 também o número que separa o tetragrama daquilo que será e é. Pela soma dos valores dos 3 tempos, obtém-se o número 66, que se reduz a 12 e em seguida novamente a 3. 3 é a maneira que o 1 tem de desenvolver-se. A propósito dessa lei, o Tao Te Ching diz, abre aspas, o Tao produz o 1 produz o 2 o 3, e pelo 3 se produzem todas as coisas. Fecha aspas. 12 são as casas zodiacais ao longo das quais viaja o tempo. Transformando em letras, esse número dá a palavra hebraica bi, em mim, por mim, que aparece no Gênesis capítulo 22, versículo 16. Por mim mesmo jurei. Na boca do Criador, e que, com o tempo, os cabalistas localizarão na primeira sefirá da árvore da vida, a coroa, Keter. Entretanto, a soma dos 3 tempos não recompõe o valor do tetragrama. Antes, o excede de 40, 66 menos 26 é igual a 40, número relativo à idade que, segundo os sábios, marca o início do que a Kabbalah denomina Teshuvah, resposta ou método retrógrado do desenvolvimento na direção do ser, na direção da origem. Também aqui existe uma correspondência entre a Kabbalah e o taoísmo, visto que retornar à origem se chama paz. Fragmento 16 do Tao Te Ching. A partir dos 40 anos, com efeito, o cabalista se assenta no símbolo da letra que leva essa cifra, o Mem, e dá início a seu trabalho interior. No Bahir, ou Livro da Claridade, nós lemos, abre aspas, e onde colocava o Criador sua cabeça? O mestre respondeu, no lado do Mem aberto, como está escrito no Salmo 85, 12. Da terra germinará a verdade e a justiça se inclinará do céu. Fecha aspas. Até alcançar a maturidade, o ser humano tem dificuldade de compreender o aberto. A ação contínua, pois esta implica numa responsabilidade individual difícil e arriscada. Com sorte, por volta dessa idade, percebe pela primeira vez o que significa a perda do tempo. E, como decorrência, começam a despertar os primeiros vislumbres da eternidade.
Por ser o vivente o produto do duplo ciclo lunar-solar, que se desenvolve segundo sua semente, de acordo com a narração do Gênesis, se somamos os valores do Sol, Shemesh, 300 mais 40 mais 300, totalizando 640, 6 mais 4 igual a 10, e os da Lua, ou Yaher, 10 mais 200 mais 8, 218, que somados resultam em 11, 10 do Sol mais 11 da Lua, obteremos a cifra 21, que por uma nova gematria pode transformar-se em 3, base do processo temporal e embrionário que faz surgir o tempo e se manifesta no espaço. A Bíblia afirma que há um dia em que o tempo e a eternidade se tocam, e que esse dia é o sábado, ou Shabat. Shabat, que é 300 mais 2 mais 400, totalizando 702, 7 mais 2 é igual a 9. Dia que, como se vê, leva a marca do 9 ou do múltiplo de 3. O sábado é o dia dedicado à contemplação, ao silêncio, à música celestial. Nele não há passado nem futuro, mas apenas puro presente. Um salmo exemplifica a qualidade cíclica do zazen budista. Diz assim: eu hoje te gerei. Prodigioso, o advérbio hoje, que emana do mem, contém as 3 letras do tetragrama, Re, Yod e Vav, pelo que a eternidade é, para o cabalista, um agora perpétuo recuperável pelo estudo e pela meditação. Sob outro ponto de vista, esse salmo também reflete o dilema contínuo que o estudante da tradição deve resolver entre o ma, ou que, objetivo, e o mi, ou quem, subjetivo. Pois é no hoje que coincidem matéria e energia, forma e ideia, aparência e realidade. Como se pode ver, o dilema se soluciona junto à coluna da letra Vav, retidão e equilíbrio. Para alguns, o estado de consciência que se alcança durante essa coincidente opositorum dura sempre. Provoca, como sequência ao hábito cotidiano e ao trabalho perseverante, um sempre, ou tamid, feito de perfeição, tam, prática, dat, e um sujeito, mi, que a partir do mem, de sua maturidade, não perde jamais o ponto de vista do Yod. Entretanto, é também nos versículos do Salmo, capítulo 90, versículo 3, que encontramos o extraordinário contraste entre a existência efêmera dos indivíduos e a eternidade celeste. Abre aspas. Pois 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e uma vigília dentro da noite. Fecha aspas. Exclamação formulada a partir dessa cápsula de tempo que somos, e a qual bastaria uma percussão apropriada para conhecer a magnificência de seu disparo, o Big Bang, de suas pupilas iluminadas com a plena luz do mundo. Voltando agora a nossa atenção à segunda palavra que a Bíblia emprega para mencionar o tempo, et, traduzível por período, época, e comparando-a com o vocábulo agora, atá, perceberemos imediatamente que diferem por uma só letra, o re, que faz referência ao espírito, ao alento. Daí que cada época, ao contato com o espírito, atualiza e reflete agora, neste instante,
algo transcendente. Mas impressionante é a comparação de Atá, agora, com Atá, tu, o interlocutor eterno de Buber. Pois observa-se a mesma diferença que existe entre a pele, Or, e a luz, Or. Isto é, uma polaridade Ein Aleph, que simbolicamente alude ao olho e ao infinito. Essa analogia permite inferir que, quando a pele ou o olho querem ver o infinito, o eterno, alento e luz desfazem seus limites, provocam exclamação e fosforescência. A abertura e, ao mesmo tempo, obnubilação. Inversamente, quando a luz quer ver-se, cria o olho, a semelhança da vida que, quando quer manifestar-se, se expande e concentra na pele. Evidentemente, estamos diante de uma situação paradoxal, oximorônica, implosiva e explosiva num mesmo piscar de olhos. Porém, tal é a natureza humana que, por viver no tempo e limitar um espaço, não pode expressar-se senão em ritmos de sombra e luz, manifestando em sua corrente alternada o desejo contínuo de eternidade. Os místicos denominam Netzach, eternidade, a esse sentimento oceânico, ilimitado, que nunca é de todo captado, porquanto é ou parece ser inapreensível, mas que, apesar disso, nos abarca e em nós habita, pulsação a pulsação. Em Netzach figuram incluídos os conceitos de Tsar, puro, claro, destilado ou refinado, e Nar, repouso, tranquilidade. Simultaneamente, se inverte ou se observa essa pureza e claridade de outro extremo, chega-se à palavra Retz, que significa relâmpago, flecha. Idêntica operação, realizada no repouso ou na tranquilidade, nos conduz a Ren, quer dizer, a graça, a partir da qual é possível constelar todos esses significados na seguinte frase: a claridade que concede o repouso nos presenteia com a rapidez da graça, com seu relâmpago de nitidez, verdade entrevista pelos mestres Zen e pelos sufis ao longo dos séculos, e que os cabalistas associam à vitória, ou Netzaron, sobre o tempo. Fazendo uso de uma espécie de Kabbalah, os filósofos gregos relacionavam Cronos, o filho de Urano, a Cronos, que se escreve igual, que é o tempo. Visto que o herói Cronos emasculou seu pai, deixando cair no mar o órgão da geração, portanto, da semente, para os mitógrafos, essa história representa uma tragédia em que o tempo aparece como uma mutilação, um fragmento da eternidade urânica. Isso nos remete, outra vez, ao segredo contido nas sementes, no sêmen. Vínculo entre a potência e o ato, o transcendente e o imanente. Assim, no Maitreya Upanishad, nós lemos, abre aspas, o tempo cose, amadurece todas as coisas no grande eu. Aquele que sabe em que está cozido o próprio tempo, conhece a verdade, os Vedas. Fecha aspas.
Essa passagem se refere ao tempo como modificador do ser vivo, sujeito a nascimento, maturidade e extinção. Em contrapartida, ao que se sabe, está reservado, diz Coomaraswamy, um imutável estado de consciência em que é sempre meio-dia. A mesma coisa conhece também o cabalista que observa o Rová, esse presente em que o homem, representado pela coluna do Vav, oscila ritmicamente entre duas respirações. Dedicado à exploração do íntimo, tal conhecedor percebe o oculto do revelado, ou ainda, o comum do dissímil. Registra o Shewetashwatara Upanishad, abre aspas, Deus único, oculto no coração de todos os seres, penetrando tudo o que existe. Eu íntimo de todos. Tu decretas tudo o que se faz. Tu resides em cada um. Tu és o testemunho, o conhecedor, o único a quem não podemos qualificar. Fecha aspas. Uma ideia parecida reflete o versículo do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Abre aspas. Ele pôs eternidade em seus corações. Fecha aspas. Que o Bahir comenta do seguinte modo, abre aspas. Isso se refere ao que deve permanecer oculto no mundo, visto que está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, ele pôs o Olam em seus corações. E não só deve ler-se Ha-Olam, mas ainda Ha-Elem, o oculto. Fecha aspas. Portanto, essa intimidade, a do conhecedor, é oculta, secreta. Quanto ao testemunho, único e inclassificável, que não se sujeita às coordenadas cartesianas, os mestres da Kabbalah o percebem na expressão Olam Va'ed, para sempre, por toda a eternidade, na qual Ed, testemunho, pode também ser lido como Ad, perpétuo. Na expressão Haolam, tanto quanto na leitura que propõe o Bahir, Ha'elem, encontramos duas palavras significativas. Hel, claridade, luz, e Im, com, junto a. Donde a claridade do oculto se revela, efetivamente, a quem sabe em que está cozido o próprio tempo, como reza a citada passagem do Upanishad. Alusão, além disso, que reflete sobre as mutações a que submetemos nossos alimentos e que parece complementar-se com essa outra que assevera, abre aspas, o alimento está, na verdade, na origem de todo o mundo. O tempo está na origem do alimento. O sol está na origem do tempo. A forma do tempo é o ano, que está composto de diversos momentos e unidades de tempo e que consta de 12 meses. O tempo é de uma essência muito sutil e os sentidos estão dotados de uma percepção imprecisa. Porém, a passagem do sol no céu proporciona a prova da existência do tempo. Por numerosas que sejam as divisões do tempo, o sol as percorre todas em seu movimento. Quem o adora como Brahma nunca chega a dominar o tempo. Por isso foi dito: do tempo brotam todos os seres, no tempo crescem e evoluem. No tempo voltam ao descanso, donde desaparecem.
Na verdade, existem duas formas de Brahma: o tempo e o intemporal, sem divisões. Fecha aspas. O estudante védico, como o cabalista, explora todos os recantos da cronologia até que se defronta com os resquícios, com uma certa porosidade que lhe permite transcendê-la ou ainda dilatá-la à vontade. A luta contra os efeitos do tempo ou a conquista da imortalidade, de que se aproximavam os monges taoístas, se propõe uma duração que esteja acima do fragmentário, uma constante em meio a tantas variáveis. Referindo-se aos distintos modos de perceber o tempo, Larry Dossey escreve, abre aspas, podemos inverter o raciocínio e postular que quando a sensação do tempo se alonga, é porque se processou mais informação. O meditador zen, a quem uma hora de meditação parece 5 minutos, processou menos informação que um sujeito que aprecia corretamente o tempo transcorrido do relógio. Na verdade, o objetivo da meditação é precisamente concentrar-se, fazer uma só coisa bem. Fecha aspas. Em suma, o tempo é saturnino, plúmbeo, difícil de viver, quando algo nos desagrada, na enfermidade ou na dor. Inversamente, quando estamos saudáveis e nos sentimos alegres, bem, uma levitante sensação de bem-estar faz o tempo passar sem angústia. Obviamente, essa luta contra o tempo cessa quando o discípulo compreende que o que busca não está nem atrás, nem à frente, nem acima, nem abaixo, nem dentro nem fora, já que se encontra em todos os lugares simultaneamente. Por sua vez, o simultâneo, que liga os tempos parciais entre si, é percebido pelos sentidos como instantâneo, mas também como inapreensível, e por isso está relacionado com a graça, com o dom que ilumina. Modelo circular da luz, e devido a seus 6 músculos, o olho está determinado pela cifra 6 vezes 6, 36, submúltiplo dos 360 graus da circunferência. Daí o fato de Plotino relacionar o Sol com a vista, fazendo depender o primeiro da segunda. As pálpebras, porém, em sua agilíssima oscilação, produzem, após a captação procedente do que está além do Sol, quer dizer, além do tempo, um efeito revelador de cuja capacidade falam os Vedas. A esse respeito, escreve Komasrawamy, abre aspas. Nesse último sentido, nimisha, pestanejo ou vislumbre, é o nome divino contido na palavra naimishya e se refere às pessoas do instante. Do Chandogya Upanishad 1:2:13, ou seja, aos sacrificadores. Fecha aspas. Esses sacrificadores são os iniciados que conhecem o tempo e seus cozimentos, o verdor e a maturidade, a semente e a árvore, a potência e o desenvolvimento. Quando ensinam a seus contemporâneos, dizem que o reino dos céus está no pequeno se o vemos e somos capazes de seguir sua evolução. Se o vislumbramos antes de vê-lo. Escreveu Shawalter, o grande egiptólogo, abre aspas, o tempo é a distância entre o grão e o fruto, entre o esperma e o nascimento do produto.
entre o impulso criador e o universo. A Gênese é o tempo e em suas fases situamos os ciclos cósmicos e os ciclos terrestres. A concordância, porque a lei do Gênesis é idêntica para cada coisa. A duração é relativa, como os diâmetros de círculos concêntricos, ciclo a ciclo. Assim, pois, o tempo em si mesmo não tem medida. É apenas uma diferença de natureza que nos situa nos reinos. Quer dizer, uma diferença de especificação. Fecha aspas. Aquele que aprende a viajar de reino em reino, de ciclo em ciclo, aquele que consegue desfazer o nó do tempo, descobre, como dizem os sufis, que o fio da existência é um só. Tal parece ter sido a percepção do poeta anglo-americano T.S. Eliot, quando escreveu os versos, abre aspas, o tempo presente e o tempo passado estão talvez presentes ambos no tempo futuro, e o tempo futuro contido no tempo passado. Se todo o tempo é eternamente presente, todo o tempo é irredimível. O que podia ter sido é uma abstração que permanece como perpétua possibilidade somente num mundo de especulação. O que podia ter sido e o que foi apontam a um único fim, que está sempre presente. Fecha aspas. Num dado instante, a angústia temporal cede, pouco a pouco, ante o esplendor do eterno. O espaço azul dos místicos tibetanos, o pleroma gnóstico, o relâmpago upinachádico e o de Lucas, capítulo 17, ao referir-se ao dia do Filho do Homem. Porém, para o obreiro, o trabalho, a obra, tem início no tempo, em sua rede de datas e estações. Pois unicamente aquele que é capaz de empregar a rede como filtro pode, como na parábola de Mateus capítulo 13, versículo 47, reconhecer o bem, repelir o mal e diferenciar o instrumento do instrumentador. Nosso lugar na terra, do lugar desta, no céu.